o Supremo Tribunal Federal está trabalhando nessa sexta-feira e já formou maioria para liberar as emendas parlamentares. Essa é a nossa manchete principal. Supremo Tribunal Federal forma maioria para liberar as emendas após o acordo entre os poderes. Ainda falta o voto de 5 ministros. No entanto, o STF já formou maioria para manter a liberação das emendas parlamentares, com um plano de transparência e rastreabilidade que foi acordado entre o Congresso e o governo. O ministro Flávio Dino antecipou o julgamento por urgência, com apoio de 6 ministros. 5 votos ainda estão pendentes e podem ser até a próxima quarta-feira, né? O Congresso tinha pressionado para a liberação das emendas. Ressalvas mantêm vetos a casos que desrespeitem os parâmetros da transparência do STF. Esse foi o acordo feito entre eles. Esses repasses foram autorizados após justamente esses acordos, e eles falando justamente que eles iam garantir a transparência e a rastreabilidade. O STF tem agora 6 votos a 0 a favor da decisão que libera as emendas. O ministro Flávio Dino, relator do caso, foi acompanhado pelos ministros Barroso, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Edson Fachin. Faltam os votos de 5 ministros, eles podem se manifestar até a próxima quarta-feira. O julgamento que está acontecendo de maneira online. Esse julgamento foi antecipado por uma decisão de Flávio Dino. A sessão estava prevista inicialmente para o dia 14 de março, mas o ministro alegou urgência no caso e submeteu a decisão aos colegas em uma sessão extraordinária, e por isso eles estão trabalhando de maneira extraordinária. Vamos lá, Josias. O que representa esse placar 6 a 0, maioria, emendas liberadas? O acordo deu certo. Isso representa uma temeridade, Fabíola, representa uma evidência de que o dinheiro continuará escorrendo pelo ladrão. E o dinheiro escoa pelo ladrão porque os ladrões continuam entrando no orçamento. Essa liberação, o resultado desse julgamento, que está sendo feito a toque de caixa, no plenário virtual, em pleno carnaval, para satisfazer as conveniências de deputados e senadores, esse acordo foi obtido em conversas que conversas feitas até fora do tribunal, das quais participaram Flávio Dino, Gilmar Mendes, conversas com parlamentares, como disse, fora do tribunal, portanto, fora dos autos, né? Conversas que contaram com a participação, inclusive, de investigados. Nessas conversas, o Flávio Dino informou que há 8 dezenas de investigações por desvios de verbas do orçamento federal por meio dessas emendas. Então, deveria o Supremo ter pressa em apreciar esses inquéritos. Há, inclusive, denúncias já formuladas pela Procuradoria envolvendo desvios praticados por meio de emendas parlamentares. Então, tem que apressar o julgamento, tem que apressar os inquéritos. Aqui não. Aqui era preciso cuidar com muito mais vagar a liberação dessas emendas, porque não há segurança, Fabíola. Essa história de que agora fez-se um acordo que vai assegurar transparência e que transformará as emendas em algo rastreável, todo mundo vai saber quem propôs, qual é o nome do padrinho da liberação e para onde foi o dinheiro. Isso já deveria estar acontecendo desde o final de 2022, quando o Supremo decidiu, num julgamento, que era inconstitucional a forma como estavam sendo aplicadas as emendas. Mas, desde então, o Supremo e o Congresso estão jogando o jogo do me engana que eu gosto, né? E está agora o Flávio Dino, bloqueou emendas e tal, tentando impor alguma ordem a essa confusão. Agora, simultaneamente a esse julgamento que está acontecendo em pleno carnaval, há um projeto de lei tramitando no Congresso. Foi aprovado no Senado já, projeto de lei que, inclusive, tem as digitais do próprio governo, e está liberando esse projeto de lei, está liberando as emendas que foram empurradas para uma rubrica no orçamento que se chama restos a pagar. Você não gasta num exercício, vai para o outro exercício como restos a pagar.
desde 2019, emendas inclusive do orçamento secreto do tempo do Bolsonaro. O Senado aprovou para aplicar, para ressuscitar essas emendas que foram empurradas para o resto a pagar, cuja execução foi cancelada. Está agora, o Senado já aprovou, foi para a Câmara. Isto envolve, só para o Estado, o maior beneficiário deste projeto, que foi aprovado no Senado, é o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Ele conseguiu levar a Codevasf, que estava ali às margens do São Francisco, uma estatal que cuidava das margens do São Francisco, ele levou lá para o estado dele, levou lá para o Amapá. Agora, o maior beneficiário dessa emenda, que acaba de ser aprovada com 500 milhões de reais, é o estado do Amapá, do Davi Alcolumbre. Emendas que, como disse, são da época do orçamento secreto, que são ressuscitadas agora do nada, no instante em que o Supremo libera a aplicação das emendas. Está lá a Fazenda já assustadíssima, o Ministério da Fazenda, porque é preciso ver quanto é que envolve a ressurreição dessas emendas. Estamos falando em alguma coisa em torno de 15 bilhões de reais que serão ressuscitados. E está o Supremo, alheio a esse movimento, liberando emendas, como se tudo fosse transparente, como se tudo estivesse dentro dos conformes. Não está, Fabíola, não está. Então, é um escárnio o que está acontecendo, falta a transparência, não há nenhuma segurança de que agora o Congresso vai providenciar a transparência, vai identificar os autores das emendas, não há nenhuma segurança. Tem uma promessa que vai aprovar um projeto de resolução, isso deveria estar ocorrendo desde 2022, como disse. Então, essa pressa é injustificável, Fabíola. Deveria ter pressa o Supremo em retirar dos armários essas 80 investigações, às quais o ministro Flávio Dino fez referência nas negociações subterrâneas que foram feitas com o Congresso Nacional para que esse julgamento ocorresse agora a toque de caixa em pleno carnaval. Nesse acordo, né, e no discurso, eles falam, né, Thales, da transparência e rastreabilidade. Tem ou não? Quer dizer, vai ter transparência? Vai ter rastreabilidade? Ou você também acha que é muito perigoso tudo isso? Muito perigoso. Há uma tentativa, de fato, do Flávio Dino de aumentar a transparência, mas o Congresso tem sido extremamente hábil em cada tentativa de se aumentar a transparência, de criar novos mecanismos para fugir dessa transparência. Agora, diante do que disse o Dino ao grupo de parlamentares com que se encontrou, nos encontros, o que está havendo aí trocas de ameaças, de dizer a eles que existem 80 investigações contra parlamentares envolvendo emendas parlamentares, essas se torna obrigatório que o Supremo divulgue essas 80 investigações. Quais são as investigações que estão ocorrendo? O Supremo tem obrigação agora de divulgar quais são essas investigações. Por que eles estão trocando ameaças e fazendo acordos? Porque o Congresso segurou, olha, enquanto não houver a liberação das emendas, nós vamos segurar a votação do orçamento. Então, está marcado para o dia 11 uma reunião, está marcada uma reunião para o dia 11, quando se definirá a votação. E a ideia é que essa votação ocorra 7 dias depois, no dia 18. Ou um dia antes, dia 17, talvez, mas ocorra na semana seguinte, se forem liberadas as emendas. Aí o Flávio Dino vai lá e libera com a condição de que se respeitem as regras de transparência. Aí o governo vai, diante dessa decisão, já fez isso antes. Diante da decisão do Flávio Dino, eu vou lá e empenho as emendas e depois de empenhadas, pronto, acabou. Já está liberado. Então é isso, está havendo troca de ameaça, o Congresso ameaça o governo e ameaçando o governo com o orçamento, etc., obriga o Flávio Dino a tomar uma atitude. O Flávio Dino ameaça os deputados dizendo, olha, tem 80 processos aí, 80 inquéritos aí envolvendo emendas parlamentares. E ficam trocando, é uma briga de foice no escuro, que eles estão. No escuro, por quê? Porque é debaixo dos panos. Eles estão sem revelar o que está ocorrendo de fato,
Queremos saber que inquéritos são esses contra os parlamentares por causa das emendas parlamentares. Queremos saber que inquéritos são esses. Isso é fundamental. E fundamental que o Congresso cumpra o seu dever de votar o orçamento e PT saudações. Não tem que ficar nessa troca de ameaças. Cumpre o seu dever e acabou. E o governo está refém dessa brigalhada. É o que está a situação atual. E caiu nessa brigalhada, tem que ceder, porque é a própria base do governo. O Centrão, boa parte do Centrão é base do governo hoje em dia. Opa, vamos para o juiz agora. Eu quero saber, o professor Walter Mairovich, sobre essa... Já formou maioria, já liberou as emendas, esse acordo entre os poderes e o que eles garantem, né? De ter essa transparência. É possível garantir isso? É possível confiar nisso? Como é que o senhor avalia? Tem que ser possível, porque essa história da emenda do relator, que é secreta, não pode existir, afronta a Constituição. E aí é que o Dino atua bem, a exigir a publicidade, o rastreamento, porque é dinheiro público. Agora, o que me preocupa, acrescentando aquilo que o Josias falou, e eu concordo plenamente, é o seguinte: com relação aos restos a pagar que ele tocou, isso viola o princípio constitucional da anualidade. Por quê? Porque restos a pagar, Josias lembrou, é uma coisa que não foi aplicada, então perdeu aí o efeito. Como ela entra de repente num projeto, imediatamente, tem o princípio da anualidade que está sendo ferido, e isso é visível, é muito claro. Tem um aspecto, professor, se me permite uma pergunta. Essa coisa de o Supremo se autoconverter numa instância de negociação entre executivo e legislativo para chegar a um entendimento sobre o orçamento, cabe esse papel ao Supremo? O Supremo não deveria se restringir ao papel de julgador, Estado julgador? Tem uma anomalia, houve uma ação movida por partidos políticos em relação ao orçamento. O Supremo decidiu, ainda era presidente do tribunal, a Rosa Weber, né? É inconstitucional, ponto. A decisão judicial do Supremo não foi cumprida. Caberia ao Supremo dizer, olha, não cumpriu, tomar as providências cabíveis. Essa formatação do Supremo, quase como uma terceira casa legislativa, uma casa de negociação, isso é razoável ou não? Não é razoável e não está em lei alguma. Veja, quando a lei fala do papel do judiciário como conciliador, ele se refere a uma conciliação num processo em que existem partes em litígio. Veja que o Supremo aí está fazendo o quê? Está negociando uma decisão, está negociando em cima da jurisdição. Isso é inegociável, não existe esse tipo de possibilidade. Não está na lei, não está, como você lembrou, no papel do judiciário. O judiciário tem uma atuação como um terceiro a resolver conflitos, a resolver dissensos. Agora, de repente, começa a tratar com o legislativo, e mais do que isso, em sessões, vamos chamar assim, em atos secretos, por debaixo do pano. Teve jantares nisso tudo, não é, Josias? Se não me falha a memória, 2 ou 3. Então é uma promiscuidade detestável. Mairovich.